Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo e hoje o vídeo vai ser naquele estilo respondendo perguntas de vocês com o tema viagem. Já quero agradecer todo mundo que participou. Inclusive, eu achei que fosse um vídeo até um pouco difícil, né, de eu conseguir gravar, porque até deixei lá que eu precisava de pelo menos 10 perguntas para conseguir gravar minimamente um vídeo ali de alguns minutos. Mas o pessoal gostou do tema e aí teve até algumas pessoas que colocaram mais de uma pergunta para facilitar, né, ajudar, eu acho, nessa quantidade mínima que eu pedi. E eu achei muito legal, já queria agradecer todo mundo, principalmente a pessoa que me deu a ideia de gravar esse vídeo, que foi a Flávia. Eu já vou começar lendo a primeira pergunta dela e na sequência o restante do pessoal. Vou tentar ser breve para não ficar um vídeo muito longo, mas espero que seja clara, né, em todas as respostas que eu der aqui. E se ficar alguma dúvida, como sempre, só deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Uma observação, esse vídeo está sendo gravado com a minha câmera nova, a Insta360 Go Ultra. Teve algumas pessoas que perguntaram, né? Ficou bem legal o vídeo do mercado, com as mãos livres. Então, hoje eu tô gravando com a câmera certinha aqui, com o tripé, inclusive. E vou responder pra vocês. Agora eu tô com o celular livre, né, na mão, fica muito mais fácil. E aí depois vocês me deixam um feedback aqui em relação à câmera, a imagem, né, que é maravilhosa, mas o áudio também, que eu vou estar testando nesse vídeo. E pra ver se vocês vão gostar também, né? Eu tô amando usar essa câmera. Bom, então começando aqui pela primeira pergunta, que foi a que me deu a ideia, né, de gravar um vídeo. Acho que fica muito mais legal responder vocês em vídeo, né? Eu conversando, fica mais fácil de entender, de dar exemplos, enfim. O primeiro comentário foi da Flávia. Ela colocou assim: Bruna, depois fala como você organiza a sua viagem na questão de passagem, se você vai de excursão, quanto fica em média viajar e etc. Bom, Flávia, como eu organizo as minhas viagens? Eu, atualmente, né, porque isso vai mudar com o tempo, pode ter certeza, eu fico acompanhando o site das agências. Aqui na minha cidade tem uma agência de viagem que faz viagens no estilo excursão, que é mais aquela viagem de ônibus. Eles também fazem aquelas viagens que em grupo, né, que vão para outro estado e aí tem a passagem de avião, mas, resumidamente, eles organizam toda a sua viagem, com o roteiro, com a passagem, com a ida e volta de ônibus, se for necessário. E aí, para mim, fica muito mais fácil, porque eu só pesquiso ali no site deles. Tem uma agência aqui da minha cidade, que quando eu vou com eles, eu saio aqui da minha cidade mesmo e volto aqui pra minha cidade. Eu tenho uma agência de Curitiba e uma agência de São Paulo. Então eu escolho a agência de acordo com o destino que eu tô indo. Então quando eu vou pro Rio, que tem alguns vlogs aqui, eu vou com a agência de Curitiba, que eles passam aqui pela minha cidade. Então eu embarco e desço aqui. Tem uma viagem que eu fui lá pro Maranhão. Então eu fui até São Paulo, encontrei com a agência lá e fui pro Maranhão, depois voltei para São Paulo e voltei sozinha de São Paulo para minha cidade. No caso, a agência daqui, eu vou e volto saindo, né, embarcando aqui da minha cidade, o que facilita muito mais. Então, a minha organização praticamente é essa. Eu fico de olho no site deles, vejo qual o destino, qual o roteiro, se me interessa eu já começo a pagar. E na maioria das vezes eu vou para viajar já com a viagem paga. Em média, em relação a valores que você queria saber, depende muito do destino, né? Então, se for um destino que precise de passagem aérea, vai ficar um pouco mais caro. Se for um destino, como que eu posso dizer, com mais dias, ou um destino mais popular, tipo Gramado. Gramado era uma viagem um pouco mais cara, né? O destino em si já é mais caro. Maranhão também foi um pouco mais caro. Porque tinha passagem aérea, tinha os passeios lá, a própria alimentação durante o passeio acaba sendo um pouco mais caro. Então depende muito do estilo de viagem também, né? Eu ainda não fiz nenhum mochilão, pretendo fazer, nem que seja de poucos dias. O que fica mais barato, depende se você vai ficar num hotel melhor, se você vai ficar num hostel. Varia muito, eu acho que dá pra viajar em várias classes, assim, em várias diferenças de valores, já digo, desde a viagem mais em conta até a viagem mais luxuosa que acaba saindo mais cara. Então essa daqui foi a primeira pergunta da Flávia. Deixa eu puxar agora os comentários do pessoal que foi depois comentando no post da aba comunidade que eu deixei aqui. A Bi Batista, tem vontade de ir para os Estados Unidos ou Europa? Bi,
Todos os lugares que eu ainda não conheço nesse mundo eu tenho vontade de conhecer, exceto aqueles que é um pouco mais difícil, um pouquinho mais complicado para mulheres, principalmente mulheres que estão sozinha, né? Que na maioria das minhas viagens eu faço sozinha. Então eu tenho sim vontade, Estados Unidos ou Europa, mas não é a minha prioridade. Eu tenho vontade de conhecer outros lugares primeiro. Até em relação a valores, né? Também é um pouquinho mais caro pra lá. E eu não idolatro tanto assim a Europa, não idolatro os Estados Unidos. Então eu acho que outras culturas no momento me interessam mais. Mas sim, se eu não conheço ainda esses lugares aqui, eu ainda quero conhecer. Quais cidades, países? Então, em relação aos Estados Unidos e Europa, eu não, como eu já falei, como eu tenho interesse em conhecer outros lugares primeiro, eu não tenho muita noção assim de quais eu vou querer conhecer na Europa ou o próprio nos Estados Unidos, mesmo os locais ali, as regiões. Então, no momento eu não tenho como te responder. Mas qualquer lugar que eu ainda não conheço, eu vou querer conhecer. Resumidamente, eu não tenho muita é, é, como que eu posso dizer? Muita noção assim do que, eu quero ir naquele ponto, naquela cidade especificamente, sabe? Eu tô aberta assim pra conhecer o que vier. Aí ela deixou aí no comentário: amo ver mulheres negras viajando e tendo uma vida de qualidade, Sabemos o quanto isso é difícil no nosso país. Que orgulho de você. Ah, muito obrigada, Bi. Espero que você esteja nessa fase. Se ainda não chegou, vai chegar, vai dar tudo certo, tá? É a mais difícil. Eu sei o que você quer dizer com esse comentário. Sim, eu sinto na pele, né? Mas a gente consegue. A gente consegue, mesmo com dificuldade. Deus abençoa e no final dá tudo certo, mesmo com muita dificuldade. Aí aqui a Flávia, ela veio ainda assim comentar, né, no vídeo. No post, ela comentou assim: Bruna, você fala outras línguas? Olha, Flávia, falar não falo. Eu me esforço bastante no meu Duolingo, já tenho mais de 1000 dias de ofensiva, e por lá a gente vai aprendendo pelo menos algumas palavras, a pronunciar algumas palavras, a ler, né, a tentar escrever alguma coisa, mas falar, eu não sou fluente em nenhuma língua, exceto o português, que a gente tenta ainda falar muito bem, né? Tem vontade de aprender? Sim, tenho muita vontade. Inglês e espanhol, pelo menos. Digo porque eu, por exemplo, quero muito viajar para países da Europa e vou começar o inglês. Tá certo, super certo. Eu até antes de ir pro Paraguai dei uma reforçada ali no meu Duolingo de espanhol para conseguir aprender o máximo de palavras que eu conseguisse para pelo menos conseguir ler as coisas lá, né? Se bem que lá eles falam português melhor que a gente praticamente. Ainda Flávia, já pensou em viagens internacionais ou primeiro quer explorar cada centímetro do nosso país? Eu quero sim, de preferência, conhecer o máximo de coisas no Brasil e depois começar a ir pra fora. Mas não me impede também de fazer uma viagem aqui, outra ali, tudo depende da oportunidade e da grana. Agora a Lívia. Gente, a Lívia é uma querida. Ela deixou 7 perguntas. E a Lívia Rodrigues, ela é uma pessoa que eu sempre lembro que ela tá sempre aqui nos comentários. Lívia, um beijão pra você. Faz tempo que você me acompanha, né? Muito obrigada. Oi, Bru, adoro te acompanhar. Tenho algumas perguntas. Tem alguma dica para quem está começando a viajar? Sim. Se for sozinha, eu acho que seria legal você ir sozinha, assim, sem conhecer ninguém, mas em algum grupo, já tipo excursão, sabe? Que você vai meio que acompanhada de desconhecidos. Isso faz com que você se enturme, faça amizades ali um pouco mais fácil e, querendo ou não, você não fica totalmente sozinha, porque algumas pessoas têm facilidade e outras não. Mas, querendo ou não, se você pega, tipo, essas excursões igual eu faço, já tem um roteiro planejado, se você quiser seguir o deles. Então, tipo, pra começar a colocar o pé, sabe? Aí depois você vai abrindo um pouco mais. Acho que pra começar é legal fazer assim. Segunda pergunta: quais são os itens indispensáveis para a viagem? Nossa, 3 itens vou falar. Se não tivesse como, assim, tipo, meu Deus, Bruna, você precisa levar 3 coisas apenas. Um desodorante, porque ninguém merece. Eu acho que carregador para celular é importante, porque como que você vai ficar sem se comunicar, independente da viagem? E o que mais? Um terceiro. Cara, é muito. Vou parecer boba assim gravando, sabe? Falando isso. Mas enfim, né? A minha experiência no momento. O que mais, gente? Sei lá, um chinelo. Chinelo também, conforto, né? Enfim, fica aí esses três itens indispensáveis. Terceira pergunta: como você
planeje as suas viagens e destinos. Como eu já falei, né, pra outra moça que perguntou, no momento eu tô vendo o roteiro com a agência. Se me interessa algum, eu simplesmente fecho, pago e vou. De onde é a sua mala do último vídeo? É da Amazon. Se eu lembrar, eu deixo aqui embaixo nos comentários o link, tá? Ela não foi muito barata, mas ela é muito, muito boa, principalmente a rodinha. O que você acha de viagens bate e volta? Eu acho legal, mas é aquela viagem que você tem que ir já focada e ciente de que você não vai conhecer muitos lugares. Então seria legal você ir num bate-volta para conhecer um lugar específico. Tipo assim, eu quero fazer um bate-volta naquela ilha. Eu quero fazer um bate-volta. Tipo, igual eu fui na Argentina, né? Eu fui conhecer a feirinha de Porto Iguaçu. Então, assim, é um bate-volta tranquilo, porque você vai, conhece a feirinha, que é um lugar muito legal, você consegue conhecer no bate-volta, e ok. Outra coisa, durante passeios, você faz, tipo, você pode fechar um passeio dentro da sua viagem para conhecer determinado lugar. Aí, ok. Mas dependendo do bate-volta, tipo, não dá para conhecer muita coisa. Então tem que ser muito fechado ali o que você vai conhecer para você não se frustrar. Eu quero fazer um bate-volta para conhecer, o quê? Deixa eu pensar aqui. Conhecer tal cidade que tem muitas atrações. Vai ser difícil você conhecer todas. Ou ficar muito corrido, né? Enfim, eu penso da seguinte maneira: se dá pra conhecer o que você quer conhecer num bate-volta, ok. Se não, é melhor ficar pelo menos uma noite pra você descansar também, dependendo da distância. É muito variável, né? Essas coisas assim. É muito. Cara, são muitas opções, é muito diferente um lugar do outro. Mas eu acho legal, já fiz bate-volta e faria totalmente. Qual a sua agência de viagem? Então, como eu já comentei, mas não falei o nome, a daqui vocês conseguem ver, todas na verdade no meu Instagram, tá? Que eu sigo elas lá. Não vou deixar arroba aqui no vídeo, mas pelo meu Instagram vocês conseguem achar. Inclusive, se alguém for procurar, vai no meu Instagram e procura por lá, porque tem agências com nomes parecidos, se vocês forem jogar no Google. Mas a daqui da minha cidade, na verdade da minha região, é RBR Turismo. Tá lá no meu Instagram. A de São Paulo é Mato Seco Adventure, se eu não me engano é assim que tá. E a de Curitiba Fui Nessa Viagem, tá? Assim, essas são as 3 agências que eu tô usando no momento. Qual a sua viagem dos sonhos? Olha, no momento eu não tenho uma viagem assim dos sonhos. Como eu falei, eu tô bem aberta pra conhecer diversos lugares. O que for aparecendo, que eu tiver grana, que eu tiver tempo, eu vou, né? Mas assim, viagem do sonho, eu não tenho nenhuma assim, sabe? Eu quero conhecer todos os lugares o máximo possível. A Flávia, mais um comentário da Flávia. Se você pudesse indicar um lugar, estado, cidade, para uma pessoa que nunca viajou, qual você recomendaria com base na sua experiência? É bom que fique claro, né, que é com base na minha experiência, porque eu não conheço muitos lugares. Mas eu sinto que um lugar que eu fui viajar sozinha, tipo, fui, né, com o pessoal da excursão, mas fiquei sozinha lá, e que eu achei um máximo. Só pelo roteiro eu já imaginei, pesquisando sobre a cidade, eu já imaginei que seria ótima para viajar sozinha, para Morro de São Paulo, que fica na Bahia. Eu achei maravilhosa o lugar, eu achei maravilhoso, porque é uma região pequena que não anda carro, né? Não tem carro passando, enfim. Você consegue fazer tudo a pé. É tudo muito próximo. As praias ali, né? São 4, 5 praias, se eu não me engano. Você consegue fazer todas a pé. Tem o centrinho. Tudo, tudo, tudo você consegue fazer a pé. Tipo, não tem nem a necessidade de carro lá mesmo, né? Então, pra você que tá sozinha, eu acho que seria ótima, ótima opção. Inclusive, se você chega no aeroporto de Salvador e consegue ir até o local de embarque para Morro de São Paulo, né? Que não é tão difícil assim. Eu fui de excursão, então era tudo programado, mas eu já pesquisei que não é tão difícil assim. Você consegue fazer a travessia, chega lá, você fica sozinha tranquilamente na ilha e depois volta. Então, é um lugar que eu super recomendaria para quem tá indo sozinha. Ano que vem eu já tô começando a pagar, inclusive, uma viagem que eu não vou falar pra onde é, que eu acho também que vai ser legal ir sozinha. É nesse mesmo estilo que eu já comentei sobre morro aqui pra vocês. Então, depende muito do destino também. Eu gosto de cidades mais, né, na energia do calor, assim. Então, eu acho que vai ser bem parecido e vai ser legal ir sozinha. Depois eu comento com vocês, depois que eu for, né? Se foi legal ou não. Mas Morro de São Paulo super indicaria pra quem tá indo sozinha. Foi a minha primeira viagem sozinha, que eu realmente fiquei sozinha.
e super iria novamente. Mais um comentário aqui da Nara. Oi, Bruna, te acompanho e acho interessante como tu viaja sozinha e lida bem com quarto compartilhado. Pra mim, isso ainda gera um pouco de receio. Não tive essa experiência, então fico curiosa pra saber como tu organiza. Obrigada. Nara, como você falou, você ainda não teve essa experiência, mas é super tranquilo. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ficar com pessoas desconhecidas em quarto, né? Compartilhar quarto. Inclusive, da época que eu prestava concurso público, toda vez que eu tinha que ir para São Paulo, eu ficava em hostel, né? Eu já fiquei em vários hostels lá em São Paulo e eu compartilhava quarto com homem, com mulher, eu não me importava mesmo. Só que assim, eu ia só pra dormir, né? Durante uma viagem que você deixa a mala lá, eu, particularmente, na verdade, nas viagens que eu vou, eu divido o quarto só com mulher. Porque eles organizam, né, pra dividir homem com homem, mulher com mulher, até, né, pela segurança, pelo conforto. Então, eu atualmente divido só com mulheres. Mas nunca tive problema nenhum. É assim, você respeita, né, o espaço da outra pessoa. E você acaba fazendo amizade com a pessoa que tá no seu quarto. Inclusive, na última viagem que eu fui lá pra Foz do Iguaçu, eu fiz amizade com uma moça que a gente ficou. Eu nem tinha visto ela no ônibus, nem nas paradas, nem tinha visto. A hora que eu fui pegar a chave do quarto, que eu vi o nome dela, ela tava atrás de mim. Ah, sou eu, não sei o quê. Pronto, ali a gente já começou a fazer amizade, já fomos pro quarto, já dividimos. É importante você ter noção de tempo no banheiro, chuveiro, né? Você tem noção de que não é só a sua mala que tá ali dentro do quarto, né? A outra pessoa precisa de um espaço pra mala dela. A cama também, eu não tenho dificuldade nenhuma. Então, lá no quarto que eu fiquei, tinha uma cama de solteiro, uma de casal. Eu já falei que ela poderia ficar com a de casal. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Tô viajando, gente. Então, assim, se tiver que dormir no chão, eu estico ali um colchão e durmo. Mas é respeito e né, pra você dividir com uma pessoa estranha, acho que seria respeito, assim, e noção, noção, né? Tem que ter noção do que você está dividindo, e não uma pessoa ali te fazendo um favor, não você fazendo um favor pra pessoa de dividir o quarto com ela. Mas é super tranquilo, pode ter essa experiência que você não vai achar nada demais, assim. Mais um comentário da Flávia. A Flávia fez o vídeo acontecer, né, Flávia? Como você gasta, como não gastar tanto nas viagens? Digo na questão de passagem, hospedagem, etc. Acredito que essa pergunta se relacione com a quem, com a que eu perguntei antes. Flávia, então, como eu já te falei, eu vou na maioria das minhas viagens de excursão. Então, quando você compartilha qualquer coisa com muitas pessoas, acaba saindo mais barato. Então, pra mim é uma vantagem viajar de excursão por conta disso. Eu fico calculando depois o valor, tipo, do hotel que eu fiquei. E é assim, super. É quase metade da viagem que eu pago, né? Então, eu acho que viajar de excursão já quebra bastante os custos. E se você realmente for sozinha, tentar procurar passagens em promoção, não marcar assento, porque fica mais caro no voo. E o que mais? E ficar em hostels. Eu acho que fica legal você dividir, porque sai mais em conta. Tudo que você divide, até quando é casal, quando você divide, sai mais barato do que fechar sozinha, tipo, um quarto. Isso de dividir acho que é basicão, assim, pra você conseguir economizar bastante. Josiane, você repete alguma viagem? Fui pra Morretes, gostei tanto que quero ir novamente. Sim, Josiane, uma viagem que eu sempre repito é Curitiba. Fica bem pertinho aqui da minha cidade, umas 3 horas mais ou menos de carro. E eu amo Curitiba. Se tiver alguém aí do Curitiba, saibam que eu amo a cidade de vocês. De verdade, assim. E olha que eu nem gosto muito de frio, hein? Ai, mas sei lá, Curitiba me passa uma energia tão gostosa, tão. Ai, eu não sei explicar. É muito verde, é um ar diferente. É uma cidade organizada. Eu moro em São Paulo, mas não é capital. Eu moro no interior de São Paulo. Aqui é super tranquilo. A gente nem tem trânsito. Eu levo 10 minutos do meu serviço para minha casa a pé. Então a qualidade de vida, zero trânsito, é maravilhosa. Mas em Curitiba, apesar da grande quantidade de pessoas, de veículos ali, o trânsito muito grande, você não embaça, sabe? Igual o São Paulo capital. Acho que, sei lá, talvez eu faça essa comparação e goste muito. Mas a energia do lugar é muito boa. Pra Morretes eu já fui também, super iria, na verdade, pra qualquer outra viagem que eu já fui. Mas, como eu ainda não conheço muitos lugares, eu dou preferência pra ir pra aqueles que eu ainda não conheço, né? Mas nada me impede de conhecer novamente os mesmos lugares que eu já fui, porque toda vez que você vai, eu acho que você vê coisas diferentes, né? É sempre diferente cada vez que você vai, inclusive em relação ao clima.
Tem muitas viagens que eu já fui, tava chovendo, tava um tempo fechado. E aí, se eu for num dia que esteja sol, com certeza a experiência vai ser outra, mesmo já tendo conhecido aquele lugar. Agora a pergunta é da Kauni. Acho que é isso o nome, gente. Vocês colocam um nome muito difícil, hein, no, no YouTube. Depois eu fico me matando aqui pra ler. Mas se eu falar o nome de alguém errado, vocês me desculpam. Me desculpem. Oi, Bru, amei a caixinha de perguntas aqui. Eu gostaria de saber como você age em relação à parte de segurança nas viagens. Como saber se a hospedagem é de confiança, se o local é seguro, como andar sozinha sem medo e tudo mais. Por favor, obrigada. Então, eu pesquiso muito antes de ir pro lugar. Principalmente aqui no YouTube, gente. Se eu ver alguém que já foi viajar sozinha pra tal lugar e voltou viva, então tá tudo bem, eu vou também. Perigo tem em todo lugar, vamos ser sinceros, né? Tem em qualquer lugar você tem perigo. Até dentro da sua casa, se duvidar, alguém entra e tenta alguma coisa. Mas assim, não andar com o celular muito na mão, em lugares muito movimentados. Em relação à mochila, ter cuidado. Se tem muito movimento, se tem pessoas meio estranhas, é muito difícil falar pessoas estranhas, né? Mas se você se sente um pouco insegura, coloca a mochila na frente. O que mais? Não fica andando com pertences, tipo, de muito valor, muito à mostra. Eu acho que são coisas básicas que se aplicam em qualquer lugar, não apenas em viagem. Hospedagem. Hospedagem, na maioria das vezes, vai ser tranquilo, gente, porque cara, tem a chave ali do quarto, né? Até em hostels mesmo tem lugares específicos para você deixar. Inclusive, você pode andar com um cadeado pequeno para você fechar os lugares que você vai guardar suas coisas, ou mesmo trancar sua mochila. É, é difícil, porque, tipo, tem lugares que você se sente segura e outros lugares que você não se sente seguro. Mas, pelo que eu já percebi, lugares muito turísticos, o próprio local preza pela segurança, né? Pra que não aconteça nada com turista. Imagina, aconteceu alguma coisa com um gringo lá no Vidigal, no Rio. Então, assim, não pode acontecer, entendeu? Então, eles mesmos prezam muito pela segurança do local e você tenta prezar o máximo possível pela sua segurança pessoal. Mariana, Bruna, tem vontade de fazer mais alguma viagem internacional? Se sim, pra onde? Verdade, né, Mariana? Porque quando não, eu fiz uma viagem internacional aí, atravessando o Paraguai, atravessando pra Argentina. Sim, eu pretendo fazer muitas, muitas viagens. Gente, o máximo de viagem que eu consegui fazer na minha vida, mesmo velhinha, assim, eu vou fazer. Então, assim, com certeza. Viagens internacionais, eu quero pegar toda a América Latina, toda, 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 toda. Quero conhecer a Ásia. Gente, o céu é o limite. Sério, o céu é o limite. Eu não consigo falar assim, eu quero conhecer tal lugar. Porque eu quero conhecer muitos lugares, sabe? Muito, muito, muitos. Aí agora aqui um comentário do nome Reformando. Reformando. Oi, Bruna, tudo bem? Gostaria de saber sobre a organização financeira para as viagens. Tem um vídeo já em relação a isso super específico, tá? Então, essa pergunta eu vou pular porque eu já tenho um vídeo respondendo. Se você vai fazer uma reserva por mês destinada para isso, se põe um valor máximo que cada viagem deve ter, etc. E se puder falar também como se planeja em relação às folgas do trabalho. Folgas no trabalho. Em relação a qualquer trabalho, você fala com o seu superior. Sendo dono da empresa, sendo chefe, sendo supervisor, você tem que conversar, negociar a sua folga, tá? Não é assim, amanhã eu não venho. Não existe isso, gente. Tem que ser negociado, tá? E aí você negocia a folga com o seu superior e aí fecha a sua viagem, tranquilo. Isso, tipo, em qualquer lugar. Eu sei que às vezes fica muito específico. Bruna, mas é que você trabalha em tal lugar. Gente, não é diferente de qualquer outro lugar. Sempre vai ser conversado com o seu superior, tá? Em relação a valor máximo, não tenho. Eu simplesmente vou pagando e quando eu chego para ir na viagem, eu já tô com tudo pago. Custos dentro da viagem, eu calculo mais ou menos em relação ao tipo de viagem que eu tô fazendo. Igual lá pro Maranhão, como tinha alguns passeios de dia inteiro, eu sabia que eu ia almoçar em determinados pontos extremamente
como que eu posso dizer, mais restritos, assim. Então não ia ter muitas opções e eu ia ter que comer o que tinha ali. Eu sabia que o preço era mais salgado. Então eu já meio que separava um valor contando com um gasto maior. Agora, se eu vou ficar num lugar que eu consiga comer em vários tipos de lugares, eu vou procurar prezar por comer algo mais em conta. A não ser que eu queira muito comer algo específico que custe mais caro. Por quê? Na minha cabeça, se eu consigo economizar numa viagem, eu consigo guardar essa economia e fazer outra viagem. Então, eu vou sempre prezar por economia em viagens. Porque assim, eu tô indo pra conhecer o lugar. Se eu fosse pra, tipo, comprar, fazer muitas compras, igual eu fui pro Paraguai, é outro caso, né? Porque lá realmente era pra compras. É, eu prefiro economizar e fazer várias viagens do que fazer uma viagem muito cara. Resumidamente, é isso. Josiane, novamente. Bruna, você gosta de viagens bate-volta? Eu acho muito puxado, já chego cansada no destino. Dependendo do lugar, como eu já respondi, eu faço sim, mas realmente é super cansativo. Você já chega cansada, volta super cansada. Dependendo do lugar, às vezes não compensa, ou talvez compense, né? Depende muito da sua disponibilidade também. Às vezes é só desse tipo, né, que a pessoa pode viajar. Mas eu super faria, super faria. Raíssa Ferreira. Oi, Bruna, você pretende fazer alguma viagem para praia esse ano? Esse ano eu acho que sim, eu vou fazer viagem para praia, outro estado, que eu ainda não conheço. Se tudo der certo, estarei lá. E não vai demorar muito, viu? Esse ano é só um. Não, esse ano tem uma e depois tem um passeio, que é um bate-volta. Que vocês querem saber, né? Eu vou gravar, inclusive, esse bate-volta, que eu tô com a câmera muito boa agora. Vai dar pra gravar muita coisa junto com essa câmera, é maravilhosa. Então, esse ano eu vou fazer só mais 2 viagens. Uma ainda não está fechada, que é local, destino de praia. E a outra é um bate-volta com destino de praia também. A outra já tá fechada, mas é mais pro final do ano. Esse ano só 2. Esse ano eu tô segurando bastante, porque eu tenho algo um pouco maior pra fazer no final de ano, que eu vou trazer aqui pro canal também. Vocês vão entender quando acontecer, tá? Vanessa Silva. Vanessa também super querida. Todos os vídeos que eu posto, ela tá aqui comentando. Vanessa, um beijão pra você. Eu gosto muito de vocês, tá? Fazem questão de estar sempre comentando os vídeos. Vocês que fazem, né? Querendo ou não, o canal, os vídeos acontecerem. A Vanessa. Há um lugar onde eu quero ir ano que vem no recesso do tribunal. É a Salinas Maragogi. Pretende ir lá algum dia, Bruna? Vanessa, sim, porque não é um local que eu conheço. Então, como eu já disse, se não é um lugar que eu conheço ainda, sim, eu quero ir. Se é um lugar que eu já conheço, se eu tiver a oportunidade de voltar nesse local mais uma vez, eu vou voltar. Então, gente, é isso. É isso. Eu tô, assim, qualquer lugar eu tô indo. Tô indo. Se eu puder, se eu tiver disponibilidade, eu tô indo. Mais um comentário aqui da Vanessa. Só voltei do futuro pra dizer que tomei posse. Ah, não, esse daqui não é. Não é nenhum comentário sobre a viagem, então ficou só o primeiro comentário da Vanessa mesmo. Bom, gente, então esse daqui foi o vídeo respondendo perguntas. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, não tem. Muito obrigada a todo mundo que participou, o pessoal aqui que fez o vídeo acontecer, a Flávia, né, que deu a ideia, a Lívia, que mandou 7 perguntas aqui, tipo assim, tivesse comentário só da Flávia e da Lívia, o vídeo já ia acontecer, porque elas fizeram acontecer. Mas muito obrigada, tá, todo mundo que participou, a Mariana, a Josiane, a Raíssa, a Vanessa, eu esqueci de mais alguém, a Bi... A Nara, todo mundo, gente, muito obrigada. Pra quem perdeu o vídeo, sempre aparece alguém, né? Tipo, ai meu Deus, eu perdi o vídeo, não acredito. Geralmente esses posts aparecem quando você segue, né, o canal, quando você é inscrito no canal, aparece já logo na página inicial do seu YouTube. Mas, pra quem não é inscrito e às vezes só vem aqui, né, pra ver se tem vídeo novo, fica na aba comunidade. Então, quem vier só ver os vídeos e não for inscritos, toda vez que vocês vierem, dá uma olhadinha na aba comunidade, que sempre tem um post ali, né? E quando eu vou responder alguma pergunta, eu deixo ali, para vocês comentarem ali. E é dali que eu vou pegar os vídeos e gravar, pegar os comentários e gravar o vídeo como eu tô fazendo agora. Bom, gente, então eu espero que tenham gostado, que eu tenha respondido tudo da maneira mais clara e sendo objetiva. É um pouco difícil, né? Porque eu me empolgo sobre o assunto, eu amo viajar.
E é isso. Se ficar alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Escrito, né? Os comentários de vocês. E aguardem os próximos vídeos. E até mais. Tchau, tchau.